Nós queremos, nesse exemplo aqui, determinar então quando o circuito já atinge o regime CC, né, o regime permanente, ou seja, qualquer variação de tensão e corrente aqui que existiu na fase de carga desses elementos armazenadores, o indutor e o capacitor, ele já cessou, então tensão e corrente não estão mais variando, né, nos elementos. Então a gente quer calcular no regime CC quais são os valores da corrente IS, VC e IL. A corrente IS é a corrente que sai dessa fonte, a tensão VC é a tensão sobre o capacitor e a corrente que está fluindo pelo indutor, a corrente IL. E também calcular a energia armazenada em ambos os elementos, capacitor e indutor. Tá? Então, esse problema aí, basicamente a gente sabe que em regime CC, ou a gente vai utilizar, né, o conhecimento que em regime CC, o capacitor a corrente no capacitor é zero, ou seja, ele é um circuito aberto, e no indutor a tensão do indutor, tensão sobre o indutor é 0 volts, ou seja, ele é um curto-circuito. Tá? Então, a gente pode redesenhar ou duplicar esse circuito aqui. E em regime CC, né, o capacitor, posso simplesmente apagar ele aqui e dizer que vamos deixar a capacitância, porque o capacitor continua existindo, né? Ele continua existindo a capacitância, apenas a corrente que flui por ele aqui é 0 amperes. Não tem mais corrente fluindo por ele. Então eu já sei que a corrente que passa nesse resistor de 4 ohms tem que ser 0, porque não tem um caminho aberto aqui, para caminho fechado, aliás, para circulação de corrente. Mas o capacitor continua existindo lá, agora ele tem uma tensão. E o indutor, eu posso redesenhar ele como simplesmente um curto circuito, um condutor perfeito, um condutor ideal, certo? O indutor continua existindo ali, só que não tem mais variação de tensão, então a diferença de potencial não tem mais variação de corrente através dele, tem uma corrente constante, então o potencial nos terminais dele é nulo. Tá? Então, para a gente determinar essas correntes, não, aí nós observamos aqui que o único caminho fechado é aqui para a circulação de corrente é por esse caminho aqui externo, né? Então, a gente já descobre que a corrente que sai da fonte tem que ser igual à corrente que passa pelo indutor, é a única relação, né? A gente pode fazer pela uma lei de Kirchhoff para esse nó aqui, já que a corrente que vai para o capacitor é nula, então IS tem que ser igual a IL. E aí podemos escrever uma equação de Kirchhoff para esse caminho aqui também, dado por menos 12 volts lá da fonte, percorrendo esse caminho aqui, menos 12, né? Mais potencial sobre o resistor de 1 ohm, mais 1 ohm vezes a corrente, vou botar 1, simplesmente 1 vezes a corrente IS. Tá? Aí aqui temos mais o potencial sobre o resistor de 5 ohms vezes a corrente IS também. O potencial sobre o indutor aqui, ó, é nulo, então simplesmente se eu somasse aqui um zero, né, para representar o potencial do indutor, e aí voltamos aqui para o ponto de partida, esse aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, 6IS tem que ser igual a 12. Portanto, a corrente que sai da fonte é 12 volts dividido por 6 ohms, uma corrente de 2 amperes. Tá? Então essa aqui é a corrente que sai da fonte e também é igual à corrente que vai fluir pelo indutor em regime permanente. Né? Em regime CC, toda a corrente que sai da fonte está indo para o indutor. Né? E aí, qual que é a tensão sobre o capacitor? Bom, sabendo que aqui tem 0 volts,
também sobre esse resistor, né? Porque não tem corrente fluindo sobre esse resistor aqui, ó. Então aqui, nesse resistor, nós temos 0 volts, tá? Mas nós tem uma tensão aplicada aqui no capacitor. Aí nós podemos escrever uma LKT agora para este caminho, certo? Então aqui eu tenho menos 12 saindo lá da fonte, mais o potencial sobre o resistor de 1 ohm, então mais 1 ohm, e o valor da corrente nós já sabemos que flui por ele aqui, nós acabamos de determinar que é 2 amperes, então é 1 ohm vezes a corrente de 2 amperes, mais, aí agora seguindo esse caminho para cá, para esse ramo central, o potencial sobre o resistor de 4 ohms é nulo, porque não flui corrente por ele. Então, a gente tem um potencial nulo sobre aquele resistor, mais um potencial sobre o capacitor, que é potencial VC. Isso tem que ser igual a zero, a gente fecha esse caminho aqui. Então, VC tem que ser igual a menos 12 mais 2, dá menos 10, passa para o outro lado, como 10 volts. Ou seja, a gente tem uma queda de potencial de 2 volts aqui nesse resistor de 1 ohm, né, os 12 volts que a fonte está fornecendo, uma queda de 2 volts aqui, né, nesse nó em relação a esse, então a gente tem uma tensão nodal aqui de 10 volts, né, se a gente pegar aqui esse aqui como referência. Tá? Então, a tensão no capacitor é de 10 volts. Ok? Então fica bem simples aí da gente determinar esses valores de tensão e corrente em regime CC, né? A gente não precisa fazer análise do transitório. Em algum momento esse regime CC vai ser atingido. E o segundo momento ele está pedindo, a segunda etapa, o segundo item aqui da questão é calcular a energia. A energia no capacitor, vamos fazer aqui primeiro então. A energia total no capacitor, ela é 1/2 da capacitância vezes a tensão no capacitor elevado ao quadrado, certo? Essa é a energia total. Então a energia total nesse capacitor aqui, 1/2 vezes a capacitância. A capacitância é 1 farad. Então, vezes 1 na unidade padrão. A tensão 10 volts, 10 volts ao quadrado, vezes 100. Então é 1/2 de 100, né? 100, então a energia total é 50 joules. Já no indutor, a gente tem a relação de energia é bem semelhante, né? Ambos têm comportamento bem análogo. A energia no indutor é 1/2 da indutância, só que é a corrente no indutor que interessa. Então a corrente é elevada ao quadrado vezes a indutância. Né? Lembre, né, que o capacitor ele armazena energia no campo elétrico e desde que exista uma diferença de potencial entre as placas, entre os terminais do capacitor, a gente sabe que existe energia armazenada nele. O indutor ele armazena corrente no campo magnético, e para que esse campo magnético exista, tem que existir uma corrente no indutor. Então, se existe uma corrente fluindo pelo indutor, a gente sabe que tem energia armazenada no indutor. Se existe uma tensão no capacitor, a gente sabe que existe energia armazenada nele. Tá? Então, aqui, a energia no indutor vai ser 1/2 a indutância de 2 Henries vezes a corrente de 2 amperes ao quadrado, que dá uma corrente 4. Então, cancela aqui, ou seja, a energia é 4 joules. Tá? Então, no capacitor, esse capacitor aí tem 50 joules de energia armazenada e o indutor, nessas condições, teria 4 joules apenas. Ok?